Olá, pessoas queridas. No vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto que, na verdade, quem me acompanha por aqui já deve ter visto, que eu costumo falar, né? Inclusive já fiz um vídeo há muito tempo atrás, que é a relação do uso das redes sociais, o uso nocivo, ou a relação com a nossa saúde mental, o quanto isso às vezes impacta aí na nossa autoestima, pode desencadear aí quadros de depressão, ou o grande mal do século, que é a depressão e a ansiedade, né, bombando por aí. Eu vou usar algumas histórias que repercutiram bastante nos últimos tempos, embora eu particularmente não goste muito de ficar, né, de ser muito refém desse, né, de ter que ficar falando sobre tudo que repercute nas redes sociais e, enfim, não é essa a ideia, mas eu também, como profissional da área de saúde, né, como psicóloga, não posso fechar os olhos. Algumas coisas estão aí, principalmente quando se trata de saúde mental, a gente precisa falar. Que mais? Eu gosto de dizer também que quando eu uso algumas histórias de pessoas, de figuras públicas, é importante lembrar, não dá para ser taxativo com essas pessoas. Eu não sou profissional de saúde delas, né? Não, tampouco estou aí compartilhando a vida íntima delas, estou na intimidade. Então não tenho propriedade, não posso ser leviana nem irresponsável de falar, de dar diagnósticos, de falar com propriedade sobre assuntos. Então eu falo de um ponto de partida igual de vocês, de telespectador, de fã, de quem tá aqui do outro lado, de quem tá assistindo e acompanhando aí essas pessoas. Então é importante deixar bem claro isso aqui. A ideia é só usar como referência, fazer algumas pontes, usar como ponto de referência para trazer as reflexões. A ideia é refletir sobre os assuntos. Então bora lá, né? Eu quero falar, né, de um assunto que é mais recente. Recentemente o cantor Thiago York lançou algumas músicas que inclusive conversam entre si, né? Tem uma certa relação, falando do uso nocivo das redes sociais. Não é a primeira vez que ele faz isso, ele já, né, trouxe esse assunto, esse tema em outras músicas antes. Aí causou uma grande repercussão na internet, para além do fato de que ele também estava muito ausente, aí ficou há bastante tempo ausente das redes sociais. Claro que eu não estou aqui na condição de crítica de música, embora eu particularmente goste. Sei também que tem gente que não gosta dessa coisa mais melosa, dessas músicas mais lentinhas, mas quem é minimamente sensível ou sensível às questões humanas entendeu o recado, sabe do que ele está falando e tem bastante sentido. Simultaneamente a isso, a própria plataforma, o Instagram, fez um anúncio dizendo que vai cancelar, né, vai impedir que a gente tenha acesso, que os seus usuários tenham acesso à visualização de curtidas. Então ele vai impedir que você veja quantas curtidas você teve e visualizações, porque a própria plataforma entendeu que isso tem prejudicado, né, exatamente pela excessiva competição por visualizações e likes, tem prejudicado a saúde mental dos seus usuários. E por último, tem a recente declaração que o humorista Whindersson Nunes fez, dizendo que está sofrendo com a depressão, então que também repercutiu bastante, né, e colocou em xeque aí algumas coisas que a gente acredita, né, vida real versus vida instagrâmica, tudo aquilo que a gente entende como interessante. Colocou em xeque aí, trouxe a reflexão aí pra gente, pôs na mesa pra gente refletir. Mas aí se você está se perguntando o que essas coisas têm em comum, né, o que tem a ver uma coisa com a outra e o que isso tem a ver com saúde mental, embora, né, seja bastante evidente, na verdade eu poderia ficar só com o caso do Thiago, que essa era a ideia inicial, mas coincidentemente ou não, né, os algoritmos estão aí para provar que aqui na internet nada é tão coincidente assim, ou nada coincidente. Eu recebi uma notificação e vi um trecho de um vídeo recente da Elora falando sobre esses 3 temas, e o que ela fala vai muito de encontro com as coisas que eu falo aqui, que eu costumo dizer, principalmente quando se trata de saúde mental, obviamente. Embora nesse vídeo especificamente a gente traga vieses diferentes.
mas eu achei interessante também colocar essas outras referências aí que também são bastante atuais. Bom, a verdade é que a gente ainda não tem muita noção dos impactos da dimensão que tanto as redes sociais como, enfim, todo esse universo digital na nossa vida, os impactos reais que isso tem, porque, claro, isso além de ser muito recente, temos, pelo menos a minha geração e as gerações mais anteriores, a minha geração viveu essa transição, a gente sofre um pouco mais com isso. Esse assunto, essa discussão não é recente, não é tão recente pelo menos. Já tem os estudiosos, especialistas que estudam comportamento humano, são unânimes em dizer que sim, existe um impacto disso nas nossas vidas, nas nossas relações sociais principalmente, e principalmente nas novas gerações que já nascem aí deslizando a terra. E é claro que eu não estou aqui na condição de julgadora, não me cabe aqui ridicularizar ou diminuir essas novas gerações, né, que vivenciam muito mais isso de perto, né, sem todo esse olhar distante, sem toda essa reflexão que nós ainda fazemos, que precisamos mesmo fazer. Então a ideia não é essa, essa é a realidade. Até para nós profissionais, cá estou eu, né, me utilizando disso, e não dá hoje para não ser assim. A gente sabe, não dá para ficar sem e-mail, por exemplo. Existem algumas pessoas que optam, por exemplo, por não ficar nas redes sociais, né, porque entendem que isso é uma alteração muito nociva e etc e tal. Mas para quem é profissional sabe da importância que isso é, então não dá para não ser. Então o que nos resta é simplesmente entender e não apenas ficar julgando, diminuindo, inferiorizando essas novas relações. Então o que acontece quando eu digo que não é tão recente, isso já desde a televisão, nós somos atingidos, né, quando a gente assiste o outro na tela, quando a gente assiste a vida do outro, nós somos atingidos diretamente ou literalmente afetados no sentido, né, literal mesmo, tomados de afeto. Por quê? Porque quando a gente assiste a vida do outro, a gente ativa ali um sistema de emoções, né? A gente se identifica com o outro, então a gente ri com ele, ri das piadas, a gente chora junto com ele, a gente se compadece da dor. Então é uma relação muito afetiva, é uma relação de emoções mesmo, mexe com as nossas emoções primitivas. E é claro que isso não é recente também, né? Desde a nossa infância, isso acontece o tempo inteiro. Nós somos seres sociais afetivos, por isso somos atingidos o tempo inteiro, afetados o tempo inteiro nas nossas relações. E com as relações na tela também não é muito diferente. Toda essa identificação, ela vai desencadeando todas essas emoções, né? Não por acaso. E aí você vai acompanhando e com o tempo a sua vida vai parecendo menos interessante, mais insignificante do que a vida do outro, né? E esses recursos, sabendo disso, as empresas usam isso. Eu me sinto meio na obrigação de falar isso, né? Porque muita gente não sabe, muita gente sabe hoje, né? Porque muita gente tem acesso às informações. Isso não é nenhuma novidade, por exemplo, para essas pessoas que você segue aí, para esses influencers e blogueiras todas, ou pelo menos para as pessoas que trabalham com ela, isso não é novidade, porque as empresas e marcas se utilizam exatamente desses artifícios, desses gatilhos, para que você consuma e realmente deseje. Porque assim, você ri, você chora junto e principalmente você deseja. Você deseja ter aquela vida, você deseja consumir aquelas coisas, você deseja ter aquele carro, você deseja ter aquele corpo, você deseja ter tudo aquilo que a outra pessoa tem, né? Os grandes influencers, inclusive, se denominam lifestyle. O que é lifestyle? Estilo de vida. Então, eles vendem um estilo de vida, eles não vendem uma coisa só. Eles vendem... Então, quem trabalha com isso sabe que é para isso mesmo, é para te atingir, te afetar, né? Te atingir emocionalmente, para que você passe a desejar isso. E quando você consome muito isso, logo a sua vida fica insignificante, parece ser muito menos interessante do que a vida do outro, porque se eu não tenho tudo que o outro tem,
Perceba como mexe muito com as nossas emoções primitivas. Quando a gente é criança, é assim, né, mãe? Todo mundo tem, eu quero. Se todo mundo tem, logo eu também quero. Daí a importância da inteligência emocional. Quando a gente fala de inteligência emocional, nada mais é do que uma certa domesticação desses sentimentos, dessas emoções mais primitivas. Então, você começa a ter pelo menos noção disso, não quer dizer que você não vá desejar, por exemplo, mas quando você tem mais noção disso, você começa a fazer escolhas mais conscientes, você traz à consciência certas coisas. Tanto que quando eu digo que muita gente já tem acesso a essas informações, as marcas já sabem que hoje não dá para simplesmente vender escancaradamente, porque quando o consumidor entende isso, ele logo fica, você também está querendo vender, né? Então, a gente já está ali, né, com um alertinha ligado para não ser assim tão enganado, embora a gente ainda seja, porque as marcas encontram outras fórmulas, outros métodos de te atingir emocionalmente, né? Mas é isso. A importância de você desenvolver essa inteligência emocional nada mais que é isso. Você entender suas emoções e tomar consciência sempre que você fizer uma escolha. Por exemplo, você inevitavelmente vai deixar de consumir todos esses perfis. Observe sua rede social e dessas pessoas que você segue, provavelmente a grande maioria que tem milhões de seguidores, eles vendem isso. Eles vendem um estilo de vida, eles vendem coisas, eles vendem disfarçadamente para essas marcas e você nem sempre percebe. Quem não faz isso, esses outros influenciadores menores que não fazem isso, provavelmente não tem tantos seguidores, porque são pessoas um pouco mais alertas, né, mais ligadas, o que inevitavelmente fazem um consumo mais consciente. E também não tem nada de errado nisso, né? Não dá pra gente não consumir, mas dá pra gente fazer esse consumo de forma mais consciente. Bom, eu acho que é isso. Eu quis aqui trazer um pouco da importância da inteligência emocional, de você desenvolver recursos, né? Aí, quanto mais você desenvolve seu autoconhecimento, mais você se conhece, mais você se entende, mais você questiona o mundo, questiona as coisas e mais você faz escolhas mais conscientes. No sentido de simplesmente fazer as coisas às cegas, fazer por impulso, ir seguindo, deslizando a tela, sem nenhum tipo de tomada de consciência e de repente se sentir com aquele vazio, com as coisas nada sem muito significado, porque você simplesmente seguiu a manada, né? Acho que a música do Thiago, Desconstrução, falou muito bem disso, né? Singularidades em ruínas. Acho que a música do Thiago falou muito bem, as músicas, né, trouxeram muito bem isso, né, a gente simplesmente vai seguindo e você não precisa, você pode fazer isso de maneira mais consciente e inteligente. Eu acho que eu deixei o meu recado aqui, reflita sobre isso, a gente se encontra na próxima.